Como saber se uma cirurgia plástica está cara ou barata? Essa é uma dúvida que recebo muito aqui no consultório e agora a gente vai explicar para vocês tudo a respeito dos valores de cirurgia plástica para vocês entenderem se a cirurgia está sendo um investimento adequado ou um gasto desnecessário. Nós vamos mergulhar em todos os detalhes sobre o procedimento em si, sobre os cuidados pré-operatórios e sobre os cuidados pós-operatórios que envolvem uma cirurgia, para vocês entenderem como funciona todo o processo de uma cirurgia plástica. Caso vocês ainda não me conheçam, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especializado em cirurgias de contorno corporal avançado e cirurgias mamárias. Se você deseja fazer alguma cirurgia de mama ou contorno corporal, já segue o nosso canal e deixe seu like para receber mais conteúdos desse no seu dia a dia. Bom, então vamos para os detalhes. Primeiro a gente vai falar sobre a escolha do cirurgião plástico. Todo cirurgião plástico que você for escolher, primeira coisa, ele deve ser reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esses dois critérios, eles vão pelo menos garantir que esse cirurgião tenha tido um treinamento adequado para realizar os procedimentos cirúrgicos que você deseja realizar. Claro, pessoal, que isso não é tudo. É importante vocês encontrarem avaliações e referências desse cirurgião, de outras pacientes que realizaram cirurgia, ou avaliações online, às vezes nas redes sociais, né, ou na internet, que você consiga encontrar desse cirurgião. Eu falo que a escolha de um cirurgião, ela vai muito além da capacidade técnica que ele possui. Vai também da conexão que você vai ter com esse cirurgião. Então a gente também tem que avaliar como é o cuidado que ele exerce com a sua paciente. Isso eu gosto sempre de frisar aqui em consulta, que para mim o paciente vai vir sempre em primeiro lugar. Eu gosto particularmente de acompanhar muito de perto os meus pacientes, principalmente em cirurgias maiores. Então, se for necessário, eu vou ver quantas vezes for possível o paciente até ele passar de uma fase do pós-operatório que está mais tranquila, tá? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar em conjunto com a capacidade técnica desse cirurgião. Agora, sobre valores de consulta. Existem no mercado preços que vão desde 150 a 3 mil reais. Mas o que é o principal? O tratamento profissional que esse médico irá te fornecer. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente foca muito mais no paciente e no cuidado e na atenção. Então, por isso a gente não atende convênio, a gente não atende planos de saúde aqui no consultório. A gente só atende consultas particulares porque eu quero ter um tempo adequado para me dedicar ao atendimento daquele paciente. Então, aqui na clínica a gente tem um atendimento de primeira consulta que gira em torno de uma hora e meia, que o paciente vai ficar aqui dentro, porque a gente precisa avaliar de forma detalhada e explicar nos mínimos detalhes sobre tudo que o paciente busca realizar. Porque é importante também a gente, nessa consulta, alinhar a respeito de expectativas e realidades. O que é possível entregar para cada caso? Existem pacientes, que eu gosto sempre de dar esse exemplo, existem pacientes que são nota 3 e eles evoluem para uma nota 8,5, 9 depois de uma cirurgia. E existem aqueles pacientes que são nota 8,5, já estão super bem, mas querem evoluir para ficar melhor e às vezes vão para um 9,5. Você percebe que ele houve uma melhora, mas a variação dessa melhora foi muito menor do que aquele paciente que foi de um 3 para um 8,5. Apesar dele ainda ter um resultado um pouco inferior ao paciente que está 9,5, a variação foi tão grande que esse paciente sente essa mudança de uma maneira muito mais significativa. Então, tudo isso é alinhado com o paciente e eu falo que cirurgia plástica, além, obviamente, de técnica, de cuidado, ele é muito sobre alinhamento de expectativas. Então, o paciente precisa ter a sua expectativa alinhada para realmente ficar satisfeito com o resultado da sua cirurgia. Porque, às vezes, se você não alinha essa expectativa e o paciente cria algo irreal, ou baseado, às vezes, em rede social, ou baseado, às vezes, na amiga que tem um corpo diferente do dela, ela pode se frustrar com o resultado da cirurgia dela. Por fim, é sempre importante também avaliar a experiência desse cirurgião. Quais procedimentos ele realiza, qual que é o enfoque dele hoje. Hoje a gente tem enfoque em cirurgias de contorno corporal. Por que eu falo isso? Obviamente, ele vai ter uma maior habilidade e conhecimento nessas técnicas. Isso não significa, gente, que cirurgia não vai ter risco com tal determinado cirurgião, porque ele tem mais experiência ou porque ele tem uma capacidade um pouco mais desenvolvida naquele tipo de cirurgia. Cirurgia envolve riscos. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro para meus pacientes: eu vou tentar ao máximo minimizar todos os riscos possíveis que esse paciente possa ter. Isso significa que vai ser uma cirurgia com risco nulo? Não. Significa que caso esse paciente venha apresentar um risco, eu vou estar do lado dele para agir de forma rápida e de forma certeira e acompanhar todo o processo até a resolução dessa intercorrência que ele possa ter. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre pesar.
como é o cuidado que esse cirurgião ou que essa equipe te dá no pós-operatório. É fácil de entrar em contato com eles? É fácil de ter assistência dele ou da equipe dele? Então isso conta muito, porque a cirurgia, gente, é 50% do resultado. Os outros 50% é o pós-operatório. Então agora vamos falar a respeito do tão desejado orçamento. Essa é a pergunta que eu sempre recebo. Doutor, quanto custa em média? Doutor, eu quero fazer tal cirurgia. Tem paciente que até me manda foto dela na rede social. Eu falo, gente, primeiro, tomem cuidado com esse negócio de enviar fotos de vocês, às vezes sem roupa ou nua, porque a gente nunca sabe como é a internet, né? Existem muitos perfis que são criados fakes, obviamente o meu perfil ele é reconhecido pelo selo do Instagram, então isso traz uma certa segurança maior, né? Mas mesmo assim, né, gente, eu não recomendo vocês enviarem fotos por rede social, porque não é um canal oficial, não é um canal seguro para ser feito isso, tá? Existem as conversas que a gente pode fazer por WhatsApp, por teleconsulta, que aí sim a gente consegue ter uma maior segurança em conversar, em mandar imagens, enfim, para que não haja vazamento dessas imagens na rede social, digamos assim, tá? Então, no orçamento, ele é dividido da seguinte forma: honorários médicos, honorários hospitalares e honorários da equipe de anestesia, tá? Então, quando a gente vai fazer um orçamento, a gente sempre vai passar isso de forma separada, justamente para o paciente ter uma noção do que ele vai gastar no total e do que ele tem que ser pago para cada um dessas empresas, digamos assim. Então, dos honorários médicos, que é a nossa parte, obviamente que a gente vai incluir tudo que o paciente precisa para ter o cuidado necessário, tanto no pré quanto no pós-operatório. E isso que a gente foi adicionando e criando para o paciente, para desenvolver tudo que ele precisa, foi justamente baseado na experiência que a gente teve com todos os nossos pacientes e nas dores que esses pacientes tiveram, nas dificuldades que esses pacientes tiveram, tanto no pré quanto no pós-operatório. E a gente montou todo o nosso plano de tratamento hoje baseado justamente nisso, para trazer um maior conforto, uma maior segurança e uma maior facilidade e, obviamente, gerar uma experiência diferente e positiva para esse paciente. O momento da cirurgia, do pós-operatório, ele é um momento que o paciente já fica, obviamente, inseguro, preocupado, às vezes tem medo. Tudo que a gente puder fazer para minimizar isso e facilitar a vida desse paciente, a gente vai fazer. Então, por isso que aqui a gente inclui uma equipe especializada de fisioterapia para cirurgia plástica, uma enfermeira especializada de cuidados de curativos e pós-operatório, toda uma equipe que vai dar a atenção necessária no sentido de poltronas elétricas para facilitar a locomoção desse paciente em casa, uma dieta balanceada no pós-operatório nos primeiros 7 dias, que é o período mais crítico, o paciente fica mais dependente, além, obviamente, de fazer o preparo da cirurgia plástica funcional. O que é isso, gente? Cirurgia plástica funcional nada mais é do que otimizar esse paciente nutricionalmente falando e imunologicamente falando, tanto antes da cirurgia quanto depois. O momento da cirurgia plástica é um momento que o paciente vai ser submetido a um estresse cirúrgico, ou seja, o organismo dele vai demandar vitaminas, proteínas, que seu sistema imune esteja adequado para fazer um processo de cicatrização excelente, com uma cicatriz de boa qualidade, evitando a abertura de pontos, ficando menos inchada, diminuindo o risco de processo infeccioso. Então, tudo isso a gente consegue otimizar com as reposições vitamínicas, tanto pré e pós-operatórias, que a gente chama de soroterapia. Essa soroterapia ela é realizada de forma bem específica, baseada nos exames pré-operatórios que a gente solicita para o paciente. Não é uma coisa aleatória que a gente vai fazer e não é uma coisa padrão para todos os pacientes. Isso varia muito de paciente a paciente, tá, gente? Então, o que eu falo? Às vezes o paciente ele tem a parte vitamínica, de proteína, o sistema imunológico dele relativamente adequado ou no limite inferior da normalidade. Quando esse paciente é submetido a um estresse cirúrgico, obviamente, ele vai demandar grande quantidade desses fatores, dessas enzimas que fazem o processo de cicatrização e isso pode fazer uma queda na parte do ferro, da vitamina C, da vitamina D, que são fatores e vitaminas necessários para o processo de cicatrização. Então, a reposição desses fatores ajuda muito em todo esse processo e também no processo tardio, minimizando a queda de cabelo, minimizando inchaços e facilitando uma cicatrização de melhor qualidade. Então, tudo isso a gente criou pensando justamente em trazer maior segurança e minimizar riscos para a sua cirurgia.
Além disso, todos os modeladores e malhas que você vai precisar para o seu procedimento, a gente vai te oferecer. São modeladores específicos que a gente vai tirar medidas do seu corpo, medidas do seu contorno corporal e vai entregar uma coisa específica para você, baseado no que você precisa para a sua cirurgia. No cuidado de cicatrização, a gente também inclui a sessão de laser terapia com a nossa dermatologista, justamente para trazer uma cicatriz de melhor qualidade, num pós-operatório mais tardio. Além, obviamente, de ter um cuidado nutricional com a nossa nutricionista, que ela vai fazer uma avaliação sua, tanto pré quanto pós-operatório, para otimizar a sua dieta focada no processo cirúrgico. Não é uma dieta, gente, no sentido de emagrecer. É uma dieta no sentido de te deixar nutrida para ter uma cicatrização mais adequada. Tá? E também realizamos uma avaliação de risco vascular com a nossa vascular aqui da clínica, onde ela vai fazer uma ultrassom Doppler das suas pernas e avaliar o risco que você tem de desenvolver um evento embólico. Óbvio que a gente sempre trabalha com riscos minimizados, então normalmente os nossos pacientes apresentam sempre um risco mínimo, ou seja, são pacientes que estão dentro do peso ideal, pacientes que não têm muitos problemas de saúde, pacientes mais jovens e pacientes que não fumam. Então, obviamente, esse risco sempre vai ser pesado e a vascular vai poder avaliar de uma forma bem específica e detalhada e, através de um score, determinar qual o seu risco. Então, a gente pensa em tudo justamente para minimizar tudo e trazer mais segurança para o seu processo. Outro item que faz uma grande diferença nos valores do seu procedimento são as tecnologias que a gente usa no nosso procedimento. Hoje a gente tem uma gama de tecnologias que facilitaram a realização dos procedimentos cirúrgicos de contorno corporal e, obviamente, trouxeram mais segurança e melhores resultados, com o uso da tecnologia do Safer, que serve para derreter a gordura e facilitar a aspiração, diminuindo o risco de sangramento, com o uso da tecnologia dos vibrolipoaspiradores, que gera menos trauma nos tecidos e, obviamente, tem também menos risco de sangramento e facilita a retirada dessa gordura. E finalizando com as tecnologias de retração de pele como o Ergoplasma e o Morpheus, que são tecnologias que potencializam os efeitos de retração e previnem uma flacidez que esse paciente possa desenvolver, retraindo a pele em até 50% a 60%. Então tudo isso vai ser também calculado na hora de você colocar isso dentro do seu orçamento e se vai existir a necessidade ou não de utilizar tecnologias de retração. Além das tecnologias, obviamente, existem os materiais que a gente usa na cirurgia, como os curativos especiais que são impermeáveis, cola cirúrgica, materiais de sutura, tudo isso a gente usa materiais de alta qualidade, justamente para trazer mais facilidade e conforto para esse paciente. Quando a gente fala de preços hospitalares, eu sempre gosto de deixar no meu orçamento 2 hospitais que eu opero, tá? Eu deixo isso muito claro para os meus pacientes e essa escolha vai ser sempre do paciente. Eu dou a opção para o paciente um hospital mais novo, onde ele tem uma hotelaria um pouco melhor, e eu deixo a opção de um hospital que é um pouco mais antigo, mas tem uma estrutura hospitalar mais capacitada, com UTI, exames laboratoriais, exames de imagem, que a gente consegue ter um suporte maior. Normalmente, cirurgias de menor porte, obviamente, podem ser feitas em um ambiente, às vezes, que não tenha UTI. Uma cirurgia de maior porte, obviamente, vai ser necessário que esse paciente realize em um hospital que tenha UTI, tá? Então, eu deixo essa opção para o paciente e explico essa diferença de valores para ele. Obviamente, os pacientes sempre optam pela segurança. Isso é uma coisa que eu sempre percebo, que o paciente, ele, independente dos valores, ele vai optar sempre em primeiro lugar pela segurança. Entender os fatores que influenciam os valores de uma cirurgia plástica é crucial para você realizar a sua escolha. Não se leve apenas por valores. Coloque sempre a segurança e a experiência em primeiro lugar. Resumindo, tudo tem seu preço. Caro é quando você paga por uma Ferrari e recebe um Uno, mas você não pode pagar o valor de um Uno e esperar receber uma Ferrari. Então isso é uma coisa super importante, gente. Às vezes tem paciente que chega aqui e fala assim, nossa, esse valor está bem acima de outro cirurgião que eu fui, ou enfim, do que eu vi, que eu pesquisei. Gente, mas então, você tem que fazer a comparação de acordo com que esse cirurgião, essa equipe te oferece. Se eles oferecerem tudo que a gente oferece, obviamente que aí você consegue fazer uma comparação mais justa de valores. Mas é o que eu falo, tudo que eu criei, tudo que a gente adicionou para os cuidados do paciente são cuidados essenciais e que fazem total diferença no pós-operatório. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que eu tenha conseguido esclarecer grande parte de como funcionam os valores, como a gente chega nesses valores da cirurgia plástica. E se você tem interesse em receber mais conteúdo sobre cirurgia plástica, não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse semanalmente.